5 pessoas diferentes me perguntaram sobre as gaivotas que estavam no meio da cidade cantando, revoando. Para alguns, eu disse bem claro assim, isso aí é um mau presságio. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Com a licença do grande pai, da grande mãe, dos luminosos mentores, agradecendo a ti, Benzedor, por estar aqui em mais um momento de conversa com a gente. No episódio passado, a gente conversou bastante a respeito das águas das enchentes aqui no Rio Grande do Sul e os significados dessa cobrança que a natureza traz por conta da forma como nós, ao longo dos últimos tempos, viemos usando cada vez de um jeito mais desenfreado esses recursos naturais, né, sem respeito à vida, sem respeito à natureza, e como que a gente pode aprender a partir disso. Só que isso abre espaço para a gente falar um pouquinho mais, né, ainda, a respeito desses aprendizados a partir dos sinais que a Mãe Terra vem dando nesse processo de transformação planetária que nós vivemos, né, desde 2019 para cá. A gente conversou a respeito de algumas datas e sabemos que as coisas só vão parar quando o ser humano aprender. Mas isso abre, Benzedor, um espaço para a gente perguntar e ficar atento sobre quais outros tipos de sinais a gente ainda vai ter. Porque não vai parar tudo só nas águas, não vai ser só por aqui. Tem muita coisa ainda para a gente ver, muitas formas da Terra nos mostrar o caminho que a gente precisa aprender. A bênção Papai do Céu, a bênção Mamãe do Céu, aos mentores luminosos e sagrados, salutares, que nos acompanham, que nos iluminam. Uma bênção a todos e todas, luz divina a todos nós, a ti, meu querido repórter. O Benzedor diz que e pensa que os sinais estão aí, estão por toda parte e estão conosco há muito tempo. Então quero dizer, feliz daquele que observa, que presta atenção e que alcança esses sinais, né? E mais feliz ainda aqueles que os respeitam e que os seguem. Nada mais a Mãe Natureza clama e pede, repórter, pelo nosso respeito, pela nossa irmandade. E infelizmente o Benzedor diz assim, não vai parar por aí nem por agora, não é o momento ainda, né? Disso terminar, desses fenômenos pararem, porque temos que prestar atenção no superaquecimento global. Cada um temos que dar a nossa contribuição, o nosso respeito e começarmos a novamente cativar as forças divinas, a Mãe Natureza. É respeitá-la e amá-la. Benzedor, para mim, um sinal muito bonito até da transformação que esses fenômenos são capazes de promover, né? Se a gente tirar a parte negativa que existe envolvendo isso e focar na aprendizagem que a gente tem, hoje a gente vê na mídia mesmo, que está tratando de um jeito bastante abrangente essa questão toda, nós vemos tanto ciência quanto espiritualidade concordando cada vez mais. Porque, na verdade, a gente aprende até aqui mesmo no podcast que tudo faz parte da vida. Não é a gente ir contra um ou contra o outro ou ficar polarizando as coisas, mas entender como que se complementam e que podem aprender juntos e assim ser cada vez mais forte, né? Nós vemos aqui, mesmo em conversas que tivemos, como no episódio 20, lá em 2023, em dezembro, alertas sobre as águas tomando conta de cidades. Nós tivemos, agora recentemente, em telejornais, enfim, especialistas da Terra, que falam que a água está tomando seu espaço e que começam a reconhecer isso também, né? Que não adianta a gente competir com a água, que a gente precisa aprender a dar espaço para ela e conviver de uma forma amistosa e respeitosa. Teve até uma frase de um artista na mídia, que é o Rio Grande do Sul, é uma amostra do que pode acontecer em todo um planeta, né, Benzedor? E olhando assim para essa aprendizagem que a gente tem com a espiritualidade a respeito dessas transformações, o que a gente ainda pode esperar por aí? Porque a gente simplesmente não olhar para esses sinais e não se modificar para de alguma forma acompanhar essa transformação é até mesmo um desrespeito às vidas que a gente vê sendo afetadas por todos esses fenômenos, né? Sabe as palavras, repórter. É isso mesmo. Não, e tu sabe que eu também fico contente e feliz quando eu vejo assim certos profissionais
também do ramo da Mãe Natureza, que estudaram, que se prepararam também para tal, para compreender, repórter, falar e verem, terem a mesma visão do que o benzedor, do que o nosso caminho sagrado nos ensina, nada mais é do que o bem inspirando também outros profissionais, né? Se nós somos alunos do espiritual, há outros profissionais também alunos do mesmo plano espiritual. E convencidos e passando a mensagem adiante que as águas, elas são do bem. Elas só estão, como tu bem disseste, retomando os territórios seus. É só isso, nada mais. Se o rio está dizendo, está deixando bem claro, olha, toda vez eu vou passar por esse caminho, o que custa nós respeitarmos? Repórter, é o mínimo, né? Deixamos ele passar, ele dar vazão e pronto. A Terra é muito grande e o Sol é para todos e temos espaço para tudo, mas temos que compreender que a Mãe Natureza, ela é dona, sim, né? E ela é mãe. Então, o benzedor diz assim, eu como um filho das águas também, repórter, não gosto de citar essa parte, mas sendo como está tudo, o benzedor vai dizer, o benzedor é filho das águas. Como já expliquei lá em outros episódios, que todos nós, na face da Terra, cada um é regido por um elemento, né? E o elemento do benzedor é as águas, então eu tenho consistência, eu tenho conhecimento de causa para poder conversar sobre esse assunto. Sou aluno, estou sempre aprendendo, mas eu como filho das águas, eu como filho de mentores das águas, do povo das águas, repórter, eu recebo muitas, inúmeras mensagens nesse quesito. E diria assim, hoje é os rios, as águas dóceis, mas tenho mensagens também que um pouquinho mais adiante será o mar. Aqueles lugares, como é que eles chamam, as orlas, né? O mar também dará a sua contribuição, requerendo da humanidade sabedoria, respeito, humildade, sabendo que a tecnologia de nós seres humanos jamais conseguiremos barrar a Mãe Natureza. Com amor, com carinho, com fé e com pedido ao grande Pai e à grande Mãe, poderemos trabalhar, aprender a conciliar, pedir a ela força, ajuda e luz para conciliarmos e poder nos proteger. Agora, se o homem resolver contra-atacar a Mãe Natureza como a maior parte está a fazer, é óbvio que sempre perderemos para ela. E o pior é que muitas pessoas com diplomas, inclusive, né, formados para cuidar da natureza ou para cuidar dos recursos que a gente tem disponível, acabam ignorando, né, o que tem até vem sendo chamado agora de tragédia anunciada, não só aqui no Sul, mas como no mundo inteiro, pelo simples fato de se preocuparem muito mais com o material do que com o restante, né, que importa realmente como a vida. Infelizmente, né, sempre existe os oportunistas, né, em todas as situações. Benzedor, retomando um ponto que o senhor falou no começo agora dessa sua resposta, da função desses profissionais que a gente tem aqui na Terra, com diplomas e tudo mais a respeito disso, mas que são também inspirados pelo bem, né? Conta um pouquinho mais pra gente como é que funciona o trabalho da espiritualidade para promover a positividade nessa transformação da Terra, porque nós também já conversamos, existe uma diferença entre as forças do bem atuando nesse processo e a massa negativa que nós mesmos, né, enquanto encarnados, estamos dando para que sejam promovidas essas destruições, né? Então, se o senhor puder explicar um pouquinho pra gente sobre como é que o espiritual atua, inclusive a partir desses profissionais diplomados e estudados aqui na Terra. Repórter, vou tentar, mas eu diria assim, em todos os meios, o porquê que às vezes muitos perguntam assim, benzedor, mas assim, em qualquer situação assim, o espiritual sempre tem uma mensagem para nos orientar como acontece. E o benzedor diz, dentro do meu pequeno conhecimento, que assim, repórter, tudo que vai acontecer, tudo que acontece no nosso plano físico, na Terra, no nosso mundo, tudo vem
do espiritual. Então, por isso que o benzedor sempre ensina: o telefone não toca daqui para lá, ele toca de lá para cá. Então, quero dizer, nós que estamos no caminho espiritual, nada para nós é surpresa. Tudo grande pai e grande mãe nos prepara antes, nos dá sinais antes. E o grande pai e a grande mãe sempre tem aquela resposta que ninguém tem. O porquê a gente diz assim certas catástrofes? Eu não vejo como catástrofe, repórter, porque aquilo que é avisado antes e mostrado antes não pode ser julgado como uma catástrofe. Nos é dado tempo para refletir, para correr atrás, para corrigir, mas aí uma grande massa escolhe o que? Aprender pela dor. Profissionais sagrados, sim, porque é nessas situações que muitos espíritos se preparam e se aperfeiçoam no espiritual para reencarnar no nosso mundo terreno, trazendo a sabedoria que foi lidado e aprendido no mundo espiritual. Repórter, por isso que nenhum de nós podemos sentar, cruzar os braços, as pernas e dizer assim: de tudo eu já sei. Não. A cada dia que a gente mais aprende, mais a gente se dá conta que nada sabemos ou sabemos muito pouco. Então é nesses momentos que também muitos profissionais botarão em prática o saber que aprenderam não na faculdade da vida, na faculdade espiritual. E esses são os momentos para a grande elevação de muitos. Então, o benzedor diz assim: o que eu sinto, o que eu vejo é que a nossa casa, repórter, está sendo construída, ajeitada. É isso que o benzedor vê. E é assim que acontece. Mas, repórter, tu sabe que agora há pouco, assim que eu andei na cidade de Pelotas, 5 amigos, 5 pessoas diferentes, conhecidos do benzedor, alguns amigos, me perguntaram sobre as gaivotas que estavam no meio da cidade cantando, revoando. E eu te digo assim, para alguns o benzedor desconversou, porque há mensagens assim que a maioria não está preparado para receber. E o benzedor não gosta de causar pânico nem medo em ninguém. O que eu gosto é de esclarecer, mas nem todos estão preparados para certos esclarecimentos. Repórter, para alguns, eu disse bem claro assim: isso aí é um mau presságio. É um presságio muito negativo. E parei por aí. No caso, as gaivotas na cidade que seria um mau presságio? Isso, realmente, porque as gaivotas, elas são pássaros marítimos, né? Então, e para outros, assim, eu fui um pouco mais extenso. Isso tem a ver com as águas. E olha, assim, eu não sei te precisar, assim, há quanto tempo isso, mas é um tempo bastante curto. Mas não vou falar, assim, porque eu não tenho bem certeza de quanto tempo exato foi isso. E quando eu as vi e quando me fizeram essas perguntas, repórter, de imediato assim, o mentor assim me orientou: isso aí é as águas que irão invadir, é as águas, a cheia das águas. E tá aí o resultado. Então o benzedor diz assim: e repórter, e agora quando chegar a parte dos mares, os mares também estão atentos e também darão a sua contribuição para mostrar para nós seres humanos que a natureza é viva e é ser vivo e é um ser de mais idade do que todos nós e um ser tão sábio como a raça humana também. E aí como será, repórter? Até porque às vezes a gente vê assim, muitos pensar e dizer assim: é lá no Rio Grande do Sul. Para mim, a grande limpeza, a grande educação está a começar pelo Rio Grande do Sul. Mas cada estado a sua parcela, né? E o que deveremos
De que forma agirmos, repórter, como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou? Com Ele tudo podemos, naquele que nos fortalece tudo poderemos. Agora sem Ele tem que estar à nossa frente, para a Mãe Natureza se conter e também querer dar novas oportunidades e nos ajudar a enfrentar o mal. Benzedor, só para a gente entender um pouquinho melhor assim nessa questão do mar, né? O senhor trouxe ali as gaivotas e até uma pergunta que eu iria lhe fazer é, bom, essas gaivotas são marítimas, por enquanto nós vimos as cheias das águas doces, né? E em relação ao mar, a gente tem de alguma forma a ideia do que está por vir? Repórter, as águas dóceis elas correm e elas procuram quem? As águas supremas, e as águas supremas são quais? As salgadas, os oceanos, os mares. Então, para quem não sabe, ou para quem não compreende sobre esse assunto, as águas elas são co-irmãs, elas agem junto, uma procura a outra. Então quer dizer, nós estamos vendo no momento a parte das águas dóceis, né, os rios, mas o mar, as águas salgadas também darão a sua contribuição, e a sua contribuição será o quê? Quantos lugares assim o mar recuou e o homem foi lá e construiu? E na maioria das vezes a gente vê assim aqueles de poder aquisitivo enorme, né? Então, para bom entendedor, o que o benzedor está tentando dizer? E isso é para ontem, repórter, assim que vai acontecer. Então, é uma forma do benzedor esclarecer assim para todos que toda a Mãe Natureza ela é unida. Se alguns seres humanos são desunidos à Mãe Natureza, elas são unidas. Todos os elementos eles são unidos e cada um faz a sua parte, mas todos eles trabalham em conjunto. Repórter, são seres divinos, vivos e de grande sabedoria. Quantas dores, quantas mágoas, quantas perseguições certas terras fizeram e tem essa dívida com a Mãe Natureza, repórter. Então tá chegando a hora, sim, do grande ajuste. E aí depois que ocorrer, que acontecer, uma grande parte da humanidade vai dar o braço a torcer e vai entender que a Mãe Natureza sem nós, ela sobrevive. Agora o ser humano sem ela não sobrevive. Ao mesmo tempo, benzedor, que isso parece uma coisa tão óbvia, porque quem somos nós sem os recursos da Mãe Natureza, né? As pessoas não fabricam água. A gente não sabe fazer isso. A gente, no máximo, conseguiu aprender a tratar uma água que não era potável para ficar potável. E ainda assim, muita gente desrespeita esse recurso que é tão vital. Quem seríamos nós sem o oxigênio? A gente não respira sem. Mas muitas pessoas ignoram esse fator. E eu queria que o senhor pudesse nos esclarecer, trazer o que os mentores falam a respeito de como vai ser a Terra depois que a gente aprender isso. Eles me comentam, sim, repórter. Eles me comentam essa parte. Por isso são exímios protetores da Mãe Natureza, porque é vida com vida, é a vida do lado de lá, conciliando com a vida do lado de cá, a vida do lado de cá. Hoje é do lado de cá, ou amanhã será do lado de lá. Viemos do lado de lá e a Terra é um plano que é uma cópia imperfeita do lado de lá. É do lado de lá que o benzedor fala, o lado espiritual, e do lado de cá o lado terreno, o lado carnal, o lado das pessoas, dos seres humanos. Então quer dizer assim, é tudo um ajuste. A Mãe Natureza nos ensina muito. Repórter, depois que o ser humano compreender que a Mãe Natureza é superior e que ela não está para competir conosco em nada, ela está para nos ajudar, nos fortalecer e nos melhorar, que ela também é vida. A mata é vida, as águas são vida, o fogo é vida, a chuva é vida, os elementos são vida, o vento é vida. O dia que todos compreenderem isso, repórter, só quem terá a ganhar é nós mesmos, porque quantas doenças, quantos males deixarão de existir, né? Quanto progresso, quanta ajuda virá até nós.
virá-se para a medicina, virá para nossas crianças, nossos idosos, nossos jovens, virá para a nossa tecnologia. Então, quero dizer, é um avanço que o benzedor diz assim, para chegar, para acontecer, todos nós teremos que dar a nossa contribuição. Então o benzedor está sempre dizendo assim, eu cuido muito, eu amo a mãe natureza. Para mim assim é lixo no lixo. Eu procuro sempre poupar água, né? Gastar o mínimo, o básico, como tem que ser, né? Eu luto para dar a minha contribuição, assim, para não poluir o mínimo possível. Esses são cuidados assim, se cada um fizermos, agirmos dessa forma, se torna uma corrente muito grande, né? Sem falar se o bem a nossos animaizinhos, o bem a outra parte da natureza também que sofre. Hoje nós vimos quantos animais sofrer, desencarnarem ou ficar com sequelas disso que está acontecendo. Então, resumindo, né, repórter, a culpa é nossa mesma. Não adianta a gente transferir para A, para B, para C. É tudo um conjunto de nós mesmos. Então quero dizer que nós temos que botar a mão na consciência, caprichar, porque o grande pai e a grande mãe está nos dando novas oportunidades. E a mãe natureza, que é bela, que é sagrada e que é nossa co-irmã também. Quem compete com ela é o ser humano, não ela conosco. Ela só está mostrando e dizendo assim para nós, eu sou superior a vocês. Nossa irmã mais velha, né, como o senhor já orientou e trouxe em outros episódios, em outras oportunidades. E sabe, benzedor, que acompanhando os desdobramentos agora de toda essa destruição que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul após as cheias, muitas pessoas já estão trazendo ideias e mensagens com projetos para revitalização dos lugares que foram atingidos. Revitalizações essas que não todas, mas em muitas, só reconstroem no mesmo lugar aquelas coisas, para não perder a valorização que muitas zonas nobres têm. Isso é aprender? Repórter, com todo respeito, na visão do benzedor, isto é desafiar. Isto é nós nos cegarmos, nós investirmos com nosso senso de não cuidado. E aí a mãe natureza vai ver como se nós estivéssemos dizendo assim, esse território é do homem. E aqui eu vou ficar. E aí, cada vez, ela será mais radical. Então, o benzedor diz assim, muitos aprenderão, mas outros pagarão para ver. Eu, como tenho respeito, como sei que aquilo que não é meu, eu não quero, repórter. Porque o benzedor te diz assim, eu quando criança, eu vivi num lugar que até hoje as águas elas sobem e elas escorraçam todos daquele lugar. E eu há muito tempo, eu baixei a cabeça e não mais quis esse lugar. E até os dias de hoje eu vejo outros que escolheram estar nesse lugar, repórter, e umas quantas vezes no ano eles perdem móveis, perdem isso, perdem aquilo. Vêm os bichinhos sofrer e tudo começa a se arruinar e ficar em ruínas. Então é o que eu te digo assim, eu falo com conhecimento de causa porque eu já vivi isso. Não tão grande assim como a gente estamos vendo hoje, porque como hoje a Terra não passou ainda, né? Mas precisa chegar nesse ponto, eu quero dar o entendimento assim, que para o benzedor não precisa chegar nesse ponto. Uma mensagem, um pedido da mãe natureza para mim é uma ordem. Para outros eles veem como um desafio. E é isso aí que tu me pergunta, repórter, eu digo assim, quem pagar para ver, verá realmente, não terá outra escolha do que abandonar, bater em retirada. E benzedor, a gente vê vários tipos de soluções sendo propostas para que a gente consiga enfrentar as cheias, por exemplo, né? O que a espiritualidade traz como a forma correta de procedermos? Repórter, o que eu posso te dizer é que a espiritualidade, ela resume assim, basta nós todos termos respeito por quem tem respeito por nós, que é a Mãe Natureza. Se ela está pedindo passagem, não existe outro caminho que não seja nós darmos passada para ela.
É só isso. Agora, a gente com fé, com amor e com respeito, Papai do Céu nos mostra o caminho, vai sempre saber nos orientar de qual a melhor forma para fazer, de agir. Não é seus mensageiros, seus servidores não abriram o mar vermelho para o povo de Cristo Nosso Senhor atravessar? Então, o que é isso perto do mar vermelho? Aquilo que nós não podemos, Nosso Senhor pode. É só nós olharmos para cima, invocá-lo e pedir a vossa ajuda, a ajuda da Grande Mãe, que envia os sinais todos os dias para nós seres humanos. É nós agirmos com humildade, repórter. E aí nós com humildades tudo podemos. Então o benzedor diz assim, ó, quando a gente paga para ver, é óbvio que a gente vê mesmo. E como estamos num tempo apocalíptico, cada vez a Mãe Natureza dará mais e mais a sua cartada. E a sua cartada não é para nos vencer, é para nós nos disciplinarmos e avançarmos. E nesse contexto, benzedor, um ensinamento que me vem muito à cabeça enquanto o senhor traz essas informações pra gente é honrai pai e mãe. É verdade. Nosso pai maior, nossa mãe maior e depois nossos carnais, né? E o benzedor diz assim, o repórter, é mais adiante, como se diz os antigos, é por debaixo dessa ponte, ainda muita água vai rolar. Infelizmente o benzedor diz assim, olha, são fatos que não vão parar por aí. São acontecimentos assim que vêm para ficar. É nós que temos que nos aprimorar. É nós que temos que baixar a cabeça. Repórter de nós, quando o benzedor diz assim, toda a humanidade, Deus do que tem estudo ao que não tem, Deus do pequeno, o grande, o forte, o fraco, todos nós baixarmos a cabeça e sabermos que o Pai do Céu e a Mãe do Céu está acima de tudo. Com Ele nós podemos tudo e que a Mãe Natureza é criação também do Divino. E tempos de ajustes, para alguns reajustes, mas eu te diria assim, o mar sagrado ele é muito mais implacável, né? O benzedor conhece sinais de longe, olha, os bichos, a Mãe Natureza emite sinais, o vento emite sinais, as chuvas emitem sinais, as luas emitem sinais, o sol emite sinais, as ervas, as árvores, os pássaros, todos eles emitem sinais, repórter. Até nós emitimos sinais. Então quero dizer assim, para o benzedor, os sinais são vastos e cada vez estão mais e mais entre todos nós. E como captarmos humildade, fé, oração e a caridade, repórter? Aí com certeza nós teremos e ganharemos assim o amor da Mãe Natureza e vossa proteção. Do contrário, nós teremos muito que passar, muito que correr e muito para aprender. É assim que o benzedor vê. Justamente, benzedor. E uma analogia que eu acho que cabe ser feita, né, continuando ali, é que quando a gente para pensar que a natureza também é nossa mãe, e quando a gente olha para nossa relação mesmo com os pais, por exemplo, né, enquanto criança a gente vai lá e teima, às vezes a mãe, o pai nos avisa, olha fulano, não sobe ali, tu vai cair. E avisa algumas vezes, a gente ainda assim vai lá, sobe, aprende pela dor. Lá depois de adulto a gente vai perceber muitas vezes que, nossa, eu poderia ter respeitado mais, retrucado menos, desafiado menos, ouvido mais. Ouvir mais para aprender mais. Isso se aplica também nessa questão com a natureza, né, benzedor? Com certeza, isso é sábio, repórter. Com certeza que sim. Repórter, para o benzedor, eu já exemplifiquei, já demonstrei para muitos que o benzedor, tantos outros benzedores e benzedeiras, até melhor do que o benzedor, a gente já mostrou assim para muitos que a Mãe Natureza conversa com nós, né? Como o Pai Velho, como o índio nos ensina. O índio sempre fala para mim assim, ó, em muitos tempos eu pedia conselho para a chuva, outras vezes eu pedia conselho para o vento e meu filho, e eles sempre me responderam, meu povo é assim. Ou ia até um riacho, um rio pedir conselho às águas.
Então quero dizer assim, ó, no meu mundo, no mundo que o benzedor estuda, no mundo que o benzedor pratica, repórter, o benzedor consegue se comunicar sim com essas forças da natureza, com os rios que enchem, com o mar. Eles falam, eles comunicam como nós, a lua, o sol. Então quanta coisa lá atrás assim nós conseguíamos a contribuição dessas forças assim para não acontecer, para nos ajudarem. Mas hoje, no mundo de hoje, quantos acreditam nisso? Quantas enfermidades que só a benzedura cura, só a benzedura tira? O porquê a benzedura é uma comunicação do benzedor com a enfermidade, ou da benzedeira com a enfermidade. Nessa parte também existe a nossa comunicação com a Mãe Natureza. Às vezes nós só temos que pedir e pedirmos de coração. Mas pedir de coração é pedir acreditando, né, repórter? Não é tu conversando com o mar e depois pensar assim, mas eu sou um tolo, como eu posso acreditar nisso que ele me escuta? É uma força viva e é uma força criada pelo Criador. Nos escuta, nos vê, nos ouve. E quando vê que existe luz em nossa alma e nosso coração, tudo pode fazer por nós. Repórter, se existe reza que apaga um fogo, um incêndio, existe reza que fazem águas recuarem, fazem águas retornarem ao seu leito. Mas a humanidade ainda escolhe estar muito longe dessas forças, né? Ou de sequer acreditar nelas. É verdade, benzedor. E até para a gente finalizar, me lembro de uma situação que durante a pandemia de Covid-19, nós vimos um feito histórico que é uma vacina ser feita e estar pronta em pouquíssimo tempo. E a gente tem esclarecimento, né, da espiritualidade da contribuição da reza, da oração para que isso aconteça, da cocriação que os seres humanos são capazes de fazer, que nós somos capazes de fazer. E o poder que tem quando muitas pessoas, muitos corações se unem junto em oração por um objetivo em comum. Repórter, tu vê assim, ó, que o poder da fé, o poder da reza. Uma vez benzendo uma lavoura enorme de feijão, o dono procurou o benzedor e esse benzedor, conversando com ele, e aí ele diz assim, eu botei agrotóxico, mas não está adiantando, não adiantou na que eu fiz do ano passado. Eu tive muitas perdas. E aí conversando com o pessoal de idade, e uma pessoa me orientou assim, buscar um benzedor e benzer a lavoura. Estava tomada assim pela lagarta, novinha. E aí conversando, diz que o benzedor rezou, benzeu a lavoura. E aí explicando para ele assim, vou benzer três cantos da lavoura. E vou deixar um em aberto, pelaquele um assim, todas elas sairão. A maior parte delas sairão pelaquele canto. Nunca se pode encerrar os 4 cantos. Porque senão elas não saem. Dito e feito. Repórter, o dono ali olhando, foi assim, adentrou assim a plantação e bem no momento assim que estava benzendo a lavoura, e depois ele veio espantado assim, com os olhos estalados, e disse assim, só por Deus mesmo, é uma força divina. Eu olhei ali nas folhas assim, a bicha caía, a largata, a bicha caía assim e se retorcia, parecia que dava ali um nó. Ela já caía praticamente quase morta. E isso é impressionante e é muito bonito, assim, daqui para frente eu vou benzer todos os anos assim com benzedor, não vou mais usar agrotóxico, esse tipo de coisa assim. E repórter, e assim é até os tempos de hoje. Então quero dizer assim, não é bonito, não é forte, não é supremo. É aquilo que o benzedor já ensinou, assim, para cada fechadura uma chave. O mar, os rios, as águas, os ventos, as intempéries, também cada uma tem uma chave. E a escola dos benzedores é o grande pai e a grande mãe. Não são as faculdades terrestres. Faculdades terrestres para coisas terrestres. Faculdades espirituais para fenômenos espirituais. Então não é bonito?
não existe essa conexão, essa força. Antigamente, cada tribo tinha seu feiticeiro. Feiticeiro não é uma palavra má. Feiticeiro, para um ignorante, é um ser que fala com as energias. É um ser que tem energias. É um ser que compreende energias. E tudo na Terra, na vida, é energia, repórter. Absolutamente tudo. Pessoas, animais, seres, plantas, tudo é energia. É verdade, benzedor, e cabe a gente agora aprender com cada vez mais velocidade a respeitar essas energias, né? Gratidão, benzedor, por mais esse momento de conversa. Gratidão, grande pai, grande mãe, os luminosos mentores. Gratidão a vocês que nos escutam também aqui no podcast, que possam sempre estar aqui junto com a gente, aprendendo juntos e semeando esse bom caminho. Repórter, eu também, para encerrar assim, eu deixo dito o pouquinho que eu aprendo. É muito gratificante em ver assim muitos evoluírem, muitos que nos acompanham, que caminham com nós, dizer assim: benzedor, hoje eu fui procurado por tal espírito que já é desencarnado há tanto tempo, buscando ajuda, ou benzedor, estou tão feliz porque tal espírito assim veio no plano espiritual e me agradeceu. Veio só para dizer-me que está bem e que está melhorando. Então, quero dizer, quando isso acontece, o benzedor diz assim: a minha parte, eu sei que graças ao Papai do Céu, Mamãe do Céu, eu estou a fazer e dando minha contribuição. Eu sou um pequeno grãozinho de areia junto de outros também do mesmo ou maior do que eu. E isso é bonito, isso é gratificante, e também no que tange a Mãe Natureza também, repórter. O benzedor desde criança lida com as energias, então nos tempos de hoje, se alguém disser que o benzedor é ignorante, que pouco sabe, isso não muda nada para mim, e isso para mim eu não vejo como mal, isso não me ofende. Se disser que eu sei muito, que eu sou muito grande, isso também não muda e não altera nada o ser que eu sou, né? Eu sou só um simples benzedor, mas a idade que eu tenho, eu sou muito feliz no que eu faço. Eu já fiz várias coisas, mas isso é dom, eu trago de outras experiências, faço com amor e tenho recebido e vejo mudança em muitos, e para mim é gratificante, repórter. E a crítica ou o elogio, a crítica é só uma crítica, elogio é só um elogio. Temos que estar além disso. Há muitos que vão saber só elogiar, há muitos que vão saber só criticar, e a gente tem que compreender, isso não pode nos barrar. Não fizemos o que nós fizemos por elogios ou críticas. O que manda é a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor. Vejo tantos que iniciaram primeiro do que eu, repórter, esse caminho e naufragaram. Vejo outros que iniciaram junto de mim e naufragaram. Vejo outros que começaram depois de mim e estão remando. Então quero dizer, hoje, ser benzedor, ser alguém que lida com o mundo espiritual, caminhar nesse caminho, o benzedor diz verdadeiramente: este caminho é para poucos. Muitos estão nesse caminho, mas que compreendem, que se fazem compreender realmente e que têm verdadeiramente esse dom sagrado, são pouquíssimos, repórter. Então eu deixo um agradecimento a todos e todas. Agradeço em especial o grande pai e a grande mãe por mais esse podcast, por mais esse momento de aprendizado junto a todos vocês, junto ao meu querido repórter, e peço muita bênção, muita luz para o nosso povo, para todos os povos, mas digo assim: o grande pai, a grande mãe em primeiro lugar, os mentores e as mentoras, e depois a Mãe Natureza. A Mãe Natureza, ela tem mais idade do que todos nós e merece todo o nosso respeito, o nosso amor e o nosso carinho. E eu, sabendo assim que o grande pai sempre ensinou em primeiro lugar a vida, eu amo muito a Mãe Natureza, sou amado e protegido pela Mãe Natureza. Pai velho sempre disse e sempre prega que a natureza em primeiro lugar, ela é nossa irmã, nossa mãe, nosso pai. Deus se faz presente em meio à natureza. Estou sempre dizendo, Pai do Céu não está dentro da igreja,
repórter, ele não está no congar do benzedor, ele não está dentro de nossos lares, preso em paredes ou pedras. Ele é imenso e muito grande para estar nesses lugares ou para caber nesses lugares. A verdadeira casa do grande pai e da grande mãe é na mãe natureza. É a sua criação perfeita. Axé e a bênção a todos e todas. Que a luz divina esteja sempre com vocês. Não esqueçam de nos acompanhar também nas redes sociais, através do Instagram e TikTok, @falasdebenzedor. E até mais.